Olá, pessoal, bom dia. E aí, como vocês estão? Quer dizer que Arthur estava bravo? Eu achei que Arthur estava cantando. Eu não sei se todo mundo já percebeu, né? Eu coloquei na sexta-feira passada, como a gente tem combinado, o laboratório, o último laboratório, né, o laboratório 5, né, sobre instalações. Tá lá, ó, vocês vão ter, né, 2 semanas, como eu tinha comentado, né? Coloquei na sexta-feira passada, aí essa sexta não, é a outra sexta, vocês precisam entregar. Então, olha, são 2 semanas, tem muitos detalhes, esse laboratório, então, assim, não deixem para a última hora, tá? Vocês já sabem que eu já sou meio chata para alterar a data, não gosto, assim, se a gente agenda um negócio, combina uma coisa, vamos tentar cumprir aquele cronograma, tá certo? Então, 2 semanas é tempo mais do que suficiente, né? Eu ia colocar com uns 10 dias só, um pouquinho mais de uma semana, mas aí eu resolvi colocar logo, tá? Então, vocês vão ter 2 semanas para fazer aí. Se alguém já tiver alguma dúvida, se alguém já quiser perguntar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa sobre esse laboratório, Professora. Professora, pode eu fazer. fui olhar, aqui em casa é uma gambiarra danada, que é só um circuito para tudinho. Aí como proceder? Não, ó, o objetivo do laboratório é a gente fazer um laudo da instalação da nossa casa, a gente ter consciência do que está lá e de como deveria ser. Quem tem a casa que está os circuitos tudo direitinho, vai ter trabalho para desenhar, para tipo, replicar no papel a sua planta. Mas, por outro lado, o relatório, o laudo vai ser mais tranquilo, não vai dar muito trabalho. Vai dizer, não, tá ok, não sei o quê, né? Cumprir isso, tá certo. Já o seu caso é o contrário. Você não vai ter trabalho para fazer a reprodução da sua planta, né? De como está a instalação, não vai ter trabalho para o papel, mas em compensação vai ter mais trabalho para fazer o laudo, porque você vai dizer, ó, fere a norma nisso, entendeu? Você vai ter de apontar o que é que está errado na sua casa e ter que dizer o que é que deveria ser feito para corrigir. É esse o objetivo, entendeu? Você transcrever no papel como é que está o seu circuito na sua casa e você apontar, dizer, olha, está errado isso, isso, isso e isso. Né? Às vezes o povo entende um pouco errado o laboratório, acha que é para você desenhar como se fosse a maneira correta, mas não, porque isso a gente levaria mais tempo, daria mais trabalho. O que você vai fazer é reproduzir como está. Se só tem um circuito na sua casa, você vai desenhar no papel só um circuito. Aí, por isso que eu peço a foto, uma das coisas é a foto do quadro de distribuição, porque a gente vendo o quadro, eu sei se você interpretou correto ou não na distribuição do circuito na sua casa, entendeu? Sim. Aí no caso, eu desenho lá do jeito que está o circuito, faço tudo. Aí faço Isso. tipo um roteiro de como eu faria para ficar. Aí pode ser um roteiro, então você pode só apontar os itens, ó, tá errado isso, aí corrige dessa forma, tá errado isso, corrige dessa forma, entendeu? Você pode apontar os erros de uma forma de lista também, ou pode fazer um roteiro, como você achar melhor. O importante é que você identifique o que está errado e como é que deve ser corrigido. Professora, a senhora sabe como eu mudo a cor da linha no Creo ou no SolidWorks? Não sei. Mas no SolidWorks, eu sei que os professores de expressão gráfica, eu não sei se ainda usam, mas antes usavam o SolidWorks. De repente, mande uma mensagem para eles, ou fale com os monitores de expressão gráfica, que eu acho que vocês não, eles conseguem te ajudar. Acho que talvez os monitores sejam melhor, né, de expressão gráfica. Né, no site da ECT tem um caminhozinho lá que você consegue ver os monitores das outras disciplinas, os horários. Sandra, aquela tabelinha que você disponibilizou, que a gente coloca cadastrado os cômodos e já dá Sim, o a área. exemplo que eu usei no vídeo, né? Eu posso utilizar aquela, claro, alterando de acordo com a planta baixa da residência, né? Não pode. Na verdade, aquela tabela eu tinha tela meio que automática, sabe? Botava os negócios, as dimensões dos cômodos, ela já calculava. Só que eu tirei isso para vocês também, assim, entenderem a lógica por trás, né? Assim, quem não tem nunca viu essa questão de instalação elétrica,
para precisar refazer, mas a estrutura dela vocês podem usar, não tem problema não. Que a revista falou aqui do UOL, esse UOL acho que é até online ele, né? Não sei, pode baixar também. Professor, é online ele tem 5 dias, aí ele é bom que só. Então, eu nunca abri o Oca para fazer nada no Oca, mas todo semestre muita gente usa. A única coisa que, pelo menos eu que vou corrigir, acho ruim do Oca, é que, não sei se tem como alterar isso nas configurações, mas as cotas vêm bem pequenininhas, a gente quase não consegue ver. Mas eu não sei se é alguma questão de configuração, ou na hora de imprimir você escolhe alterar isso, né? Se vocês puderem só ver, né, ter o cuidado de não deixar de uma forma que a gente não consiga nem ler, porque aí vai atrapalhar um pouquinho a correção, mas só se certifiquem de que está legível, né, a figura, né, as fotos dá para ler direitinho, certo? Mas pelo que eu vi, é bem tranquilo fazer no Walker, né, dizem que é fácil. O CAD, digamos assim, seria o que é o que é mais profissional, é o CAD. Se você sabe mexer com o CAD, eu até aconselho, porque você vai descobrir novas funcionalidades, vai trabalhar com coisas que você não tinha trabalhado antes, né? Mas quem nunca trabalhou com CAD, também não é interessante você aprender só para fazer isso agora, né? Certo? Então, assim, a ferramenta você pode ficar livre, né? Livres para fazer como você achar, até no Paint, enfim, eu quero o desenho direitinho organizado, mas a ferramenta vocês podem ficar à vontade, tá bom? Professor, minha dúvida era a mesma que Ricardo, tipo, que aqui em casa também são um circuito para todos. Aí, tipo, a gente vai corrigir, por exemplo, aqui tem que ter 2 circuitos, 3, sei lá, dessa forma, só escrevendo, né? Isso, exatamente. Se fosse para estar tudo de acordo com a norma, como é que precisaria ser, entendeu? Mas aí vocês não precisam redesenhar a planta, isso não. É um laudo mesmo, você vai escrever, isso deveria ser dessa forma, no máximo botar uma tabela, alguma coisa assim, mas não precisa fazer a planta para ser de uma maneira correta, entendeu? Porque isso vai dar muito trabalho, aí ficaria realmente, o laboratório ficaria muito maior. Mas só descrever, eu preciso que você, assim, vê que você sabe o que está errado ali, né? Mas é muito comum nas nossas casas a gente ter, principalmente as casas que não são tão novas, né? Era comum realmente ter esse tipo de instalação. Então, assim, é só para... O que eu quero, na verdade, assim, né? É que cada um tenha consciência para que, de repente, mais na frente vocês vão fazer uma obra ou vão fazer alguma reforma, alguma coisa, e se tiver a oportunidade de fazer a coisa direito, vocês, tinha isso que estava errado, então vamos aproveitar e fazer, né? Mas, claro que, assim, o objetivo não é interferir na estrutura da casa de vocês, nem nada disso. É só vocês terem o conhecimento mesmo, né, de que nem sempre, assim, a norma é atendida, mas é importante que, quando a gente tiver a oportunidade, que a gente consiga realmente atender a norma, certo? Algo mais? Isso, Gabriel, vai valer 3 pontos também, né? A pontuação da terceira unidade vai ser igual à da segunda, né? O laboratório vale 3, os testes somados valem 1 e a prova vai valer 6, tá? Sim, Vinícius, você colocou alguma coisa? Acho que eu perdi, desculpe, deixa eu voltar aqui para eu ver. Sim, é uma foto com a atribuição, a gente tem que desenhar as duas coisas. Porque a foto, na verdade, a foto vai servir para a gente ver, né? Eu e os monitores, né, que a gente corrige, para a gente ver se o que você fez está de acordo com a sua residência de fato, né? É basicamente para isso. E o desenho para que vocês, para eu avaliar se vocês conseguem, né, vocês aprenderam como fazer as ligações dos disjuntores. Então, por exemplo, se na sua foto a gente vê que tem um DR, então a ligação que você vai botar no desenho tem que ser a ligação para um DR. Se na sua casa, né, não tem DR, só tem termomagnético, já é uma coisa para você dizer que está errada, né, para apontar que está faltando, porque se tem circuito que atende a área com água, tem que ter um DR para aquele circuito pelo menos. Mas, enfim, né, tá lá que só tem termomagnético. Então, a ligação do seu desenho tem que ser a ligação para o disjuntor termomagnético, entendeu? Mas para a gente avaliar as ligações. Então, tem que ter os dois. Tanto a foto quanto o desenho, tá? Certo. Então, só para conferir mesmo, porque deu uma cortadinha aqui.
eu desenho como fosse da minha casa e no relatório, tipo, o relatório que eu fiz, ó, isso aqui tá errado, devia ser isso e isso. Isso, exatamente. E justificando, né? Tá errado por isso, tem que ser isso por causa disso, a norma diz isso, né? É um relatório mesmo, como se você fosse entregar para alguém que fosse tomar alguma providência para fazer as alterações, entendeu? Então, tem que justificar por que está errado. Vinícius, né? Onde a gente pode desenhar? Da mesma forma, em qualquer lugar. Você pode desenhar qualquer ferramenta de desenho, o Oco, eu imagino que ele também já faça. Mas, enfim, sim, outra coisa, o Oco, eu não sei se ele já bota a legenda automática. Então, ele tem um cuidado que a legenda é uma coisa obrigatória que tem de ter, tá? Deixa eu ver aqui, Adalberto. Se for um DR geral, então atende. Isso, Adalberto, aí atenderia. Deixa eu ver, Gabriel. Dependendo de qual circuito vai estar, a senhora não vai denunciar para a COSERN, não, né? Não, Gabriel, o objetivo não é esse, não. Porque se fosse assim, eu ia ter de entregar a casa dos meus pais também, por exemplo, né? Mas, na verdade, né, a COSERN, ela não é a COSERN que chega e vai, né, dizer, ó, tá errado, vou multar. Se por um acaso der algum problema, né, na instalação, aí que a confusão pode ser grande, assim, mas não daria problema tipo para você, para sua família, daria problema para quem é responsável por esse projeto, pela instalação elétrica, né? Na verdade, é mais para poder responsabilizar caso haja alguma inconsistência. A COSERN, ela até influencia na hora que você vai solicitar a ligação. Aí ela analisa o projeto, você envia o projeto, né? Aí ela vê, se o projeto estiver em desacordo, ela não oferece a ligação. Mas uma vez já tendo oferecido, né? Porque antigamente não tinha muito esse cuidado, né? Mas né, as normas estão aí para realmente a gente tentar cumpri-las. Certo? Deixa eu ver, tem como o CAD, mas fica um pouco diferente do que eu imaginei. Na verdade, Vinícius, o CAD para o quadro, porque eu não sei realmente para o quadro de distribuição, mas eu imagino que tanto o OCO quanto o CAD, se você já puser, um disjuntor termognético, não vai ser a caixinha, um quadradinho, né? Ele vai botar a simbologia para o disjuntor. Se for isso, né, ok. E ele vai usar o diagrama unifilar também, né? E eu queria realmente que vocês me dissessem que fio está entrando no disjuntor termognético, que fio está entrando no DR, né? Para que a gente possa ver, de fato, a ligação. Quando a gente usa o diagrama unifilar, a gente não tem muito essa noção, né? Porque ele bota o diagrama unifilar, né? Passando pelo disjuntor. Então, quem vai instalar sabe. Se for termognético, vai botar só um fio, né? No caso do monofásico. Se for o DR, vai passar os dois fios, fase neutro, né? Mas o diagrama unifilar, às vezes, não representa esses detalhes da ligação dos disjuntores, né? Certo? Algo mais, pessoal? DPS, Vinícius, acho que eu nem falei isso no coisa, mas é uma proteção contra surto, né? Por exemplo, algumas quadras de distribuição tem um DPS, que é tipo quando a gente tem a tensão, que tem muita oscilação, ela meio que dá uma estabilizada e não deixa, por exemplo, danificar os equipamentos por picos de tensão, né? É um equipamento de proteção a mais, né? Ele é bem usado nas instalações hoje em dia, mas em norma ele não é obrigado em norma, né? Ele não precisa ter. Pelo menos até a última revisão da norma que eu tinha visto, ela não era. Pode até ser que tem alguma revisão, alguma coisa, mas até onde eu sei, não é obrigado. Então, se a casa tem a eliminação monofásica, é assim que ficará. Você diz no desenho, Adalberto? Assim, se a sua casa tem a instalação monofásica, então os desenhos você vai fazer monofásico, tá? Mas se você observar que as cargas, né, são altas, né, são muitos cômodos, às vezes é comum a casa... você faz o projetinho da casa, aí dá monofásico, não é da menos de 15 kW, mas aí, de repente, faz uma expansão, faz uma reforma, faz um primeiro andar, constrói mais coisas lá para o quintal, aí, com essa nova carga, a casa passaria a ser monofásica, só que como é só uma expansão, às vezes a pessoa aproveita mesmo o circuito, né? Não considera, né? Às vezes acontece. Mas quando eu fizer a distribuição das cargas, aqueles cálculos lá pelo dimensional dos cômodos, ideia acima já de 15 kW. Na verdade, você não precisa fazer isso, né?
porque o projeto eu peço a distribuição por circuito, né, é a segunda tabela, o quadro, né, e a planta, o diagrama unifilado da planta, né, com a planta baixa. Você não precisa refazer aquilo, só se você quiser complementar, mas não precisa partir, tipo assim, você pegar a sua planta e partir do zero para construir o projeto, não precisa, entendeu? Ah, beleza. Pelos disjuntores aqui, então, pela corrente dos disjuntores, eu vou estimando a carga dos circuitos, né? Então, eu vou pegar pela nominal dos disjuntores. Pode ser, dá certo assim. Porque, na verdade, assim, a questão de ser monofásico ou trifásico não é uma coisa que eu observo muito. Era para ser trifásico, ele não colocou isso eu não observo. Mas se você quiser complementar, você poderia realmente observar, construir a tabela, se você quiser, mas não necessariamente você precisa fazer. É que eu observei aqui que tem praticamente um disjuntor para cada cômodo aqui. Ou seja, é um circuito para cada cômodo, só 2/4 que tem um disjuntor para 2/4. O resto Entendi. É um disjuntor para cada local. Mas lembre que, se for só questão de quantidade de circuitos, isso não fere a norma. Porque a norma, ela prevê que, por exemplo, tem que ter um mínimo, né, mínimo no caso, nesse caso é o máximo de 10 amperes por circuito, mas se eu quero limitar em 1 ampere por circuito, isso não fere a norma. Eu vou ter uma instalação mais cara, porque eu vou botar mais circuitos do que eu preciso, mas isso não fere a norma, né? Então, fere a norma se eu botar abaixo, tá certo? Ok. Pode plotar em outro tamanho. Cristiano, mas tu sabe que vai ser tudo... Eu vou querer em PDF, né? Desenha A4, pode... aí você vê, se você plotar em A4 e ficar a letra muito miudinha, né, mesmo quando expandir, ele perder a resolução, aí você pode plotar como se fosse, plotar em PDF, eu digo, né? Plotar em uma resolução maior, né, como se fosse uma folha maior, porque aí quando a gente abre, né, para ver, ele não perde a resolução. Aí você vai plotando e você vê se dá para ler direitinho o que você colocou, tá certo? O nível de tensão aqui do RN, aqui, fase neutra 220, Vinícius, tá? Professora, em relação ao roteiro de ontem, Certo, vou abrir aqui. Pode dizer, mas é alguma coisa geral ou... a sexta questão, a letra A. Tá, então vamos passar o roteiro, quando chegar lá nos exercícios, aí você me lembra, tá bom? Certo, algo mais sobre o laboratório, pessoal? Dê uma olhadinha, na quinta a gente, né, no início da aula, tira as dúvidas de novo, né? Mas, de novo, não deixem para a última hora, porque, assim, tem muito detalhezinho, né, pode ser que... né, assim, vocês se enrolem no final, então é melhor se enrolar antes e ficar logo livre, né? Bom, essa aula 21 é sobre máquinas elétricas. Na verdade, a gente não vai explorar os conceitos, né, ligados a máquinas, mais do ponto de vista estrutural, como, por exemplo... Eita, quer ver? Minha câmera caiu. Essa câmera está só saindo, mas, enfim, vou tentar ajeitar ela não, porque ela está só caindo, realmente. Então, a gente não vai ver, por exemplo, as equações que regem o funcionamento da máquina, né? Não vai fazer conta, não vai trabalhar com circuito equivalente, a gente não vai explorar, digamos assim, a matemática das máquinas, porque é um pouquinho, digamos assim, era se aprofundar demais se a gente fosse fazer isso, né? Então, qual o objetivo? O que é que eu quero desse roteiro de máquinas com vocês? Basicamente, né, vocês perceberem os tipos de máquinas que existem, né, saber diferenciar as principais características desses tipos, e entender os dados de placa, né? Por que é importante a gente entender os dados de placa? Porque vocês, como engenheiros que não engenheiros eletricistas, né, vocês não vão precisar, por exemplo, projetar uma máquina, vocês não vão precisar
consertar uma máquina, entender o funcionamento dela, né, lá dentro, né, enfim, entender essas equações, essa interação entre os campos. O que vocês vão precisar fazer, né, eventualmente, é usar uma máquina, certo? Mas para isso você tem que saber, por exemplo, que tipo de máquina é mais adequado para a minha aplicação, né? Eu tenho essa máquina aqui que eu achei lá no almoxarifado da empresa, essa máquina vai dar certo para eu aplicar para isso, né? Então, pelo menos você ter uma noção mínima, né? Assim, de você pegar um motor e você saber se alguém ligou certo ou não, né? Isso vocês têm condição de fazer, né? Assim, o ideal é isso. Então, o dado de placa, ele dá muita informação sobre como fazer essas ligações, se essa máquina é adequada ou não. Então, é uma coisa que normalmente eu exploro mais, né? Quando a gente está falando de máquinas elétricas para vocês, justamente porque é uma coisa mais prática, mais aplicada, né? Então, o objetivo é basicamente esse, né? Então, aqui eu fiz esse primeiro vídeo, né? Eu fiz falando um pouquinho desses conceitos básicos, de alguns parâmetros que estão relacionados com as máquinas, né? Que é o caso de torque, campos girantes, escorregamento, né? Que diz um pouquinho, fala um pouquinho sobre o funcionamento dessas máquinas elétricas, né? E, na sequência, eu coloquei um vídeo que explica o funcionamento a nível de campo magnético, né? Então, por que o motor gira? Que é uma coisa que muita gente tem curiosidade, pelo menos antes de entrar para a faculdade, eu tinha essa curiosidade. Como é que a gente consegue fazer o motor girar? Né? Então, esse vídeo explica isso, essas interações entre o campo magnético, né? Aquela relação entre força, campo e corrente, né? Que faz com que o vídeo mostra como um espira gira, né? Mas aí, se a gente botar um espira do lado da outra, né? Que é o caso do motor, que a gente vai bobinando lá o estator e o rotor de tal forma que a gente tem várias espiras, uma, né, do lado da outra, a gente consegue fazer com que, né, a gente tenha esse giro aí do rotor. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o conteúdo desses vídeos? Professor, minha dúvida é mais geral. Pode falar, então. Porque, tipo, gera carga indutiva, né, esse motor. Desculpa, era o quê? Esse motor, o motor de indução, no caso, um VEP da vida, um Vogue, sei lá. Aí, ele gera carga indutiva, né? Tudo que você fala, não sei se está cortando, ele gera carga indutiva, é isso que você falou? Sim, no sistema. Você está falando da rede elétrica, por exemplo? Isso. Exatamente. É tanto que a representação de um motor, né, a forma mais simples possível é a gente representar ela com um resistor e com um indutor, né? Porque eu já observei que nesses quadros, desses motor elétrico, normalzinho, desses de gaiola, Certo. tem aqueles capacitor. Aí aquilo dali é para corrigir o fator de potência ou é o funcionalidade? Na verdade, normalmente não. Esse capacitor é para partida, porque assim, eu não sei se você chegou a ver o vídeo todo, né? Esse primeiro eu falo um pouquinho de campo girante, né? O que acontece? No caso da máquina trifásica, na máquina de indução, gaiola, bem bonitinha, trifásica, o que acontece? Como eu tenho as 3 fases no estator, pensando no motor, né? Eu tenho as 3 fases no estator. Então, esse campo, o campo que essas 3 fases giram, né? A forma como a gente faz o bobinado no estator, ela gira um campo resultante, um campo magnético. Se simplesmente eu pegar essas bobinas trifásicas, né, do estator, ligar na tomada, por exemplo, eu vou gerar um campo magnético que ele não é parado, né? A resultante dele fica oscilando, né, fica girando, na verdade, ao longo do estator. Aí, o que acontece? O campo que eu induzo lá no rotor, ele vai tentar acompanhar esse campo que está girando, né? E, de novo, esse campo girante, ele só acontece porque eu tenho as minhas bobinas do estator alimentadas por tensões que estão defasadas a 120 graus. Então, isso nesse vídeo eu mostro, né? Como é que isso acontece, por que ele está girando, né? Então, por causa da oscilação, também o fato de ser alternado, né? Então, faz com que a resultante oscile. Então, eu estou falando isso para dizer que, no caso da máquina de indução trifásica, ele tem uma partida própria. Então, assim que eu ligo o motor, esse campo do estator ele já está girando e o campo do rotor já começa a correr atrás dele, né? Então, o rotor começa a girar. Ok. Já no caso da máquina de indução monofásica,
eu só tenho, as bobinas do estator, ele só configuram uma fase. O campo que a gente gira lá, né, o campo que a gente gera no estator da máquina monofásica, ele não gira, ele fica estático numa direção. Ele oscila, a gente chama de pulsante, porque é como se ele estivesse na direção norte, vamos supor, aí ele aumenta na direção norte e diminui, aumenta, diminui, a intensidade, mas ele nunca sai da direção norte se ele começa nessa direção. Então, o que ele precisa para quê? Né? O motor gire. Eu preciso fazer com que esse campo se desloque para que o campo do rotor corra atrás dele, né? No caso do motor. Então, se esse campo do estator está só variando a intensidade, porque lembre que ele é alimentado por uma senoide, uma corrente senoidal, então ele fica oscilando senoidalmente, esse campo, mas ele não sai do canto. Aí, o que acontece? Se a gente, dá um petelecozinho no motor de indução, né, faz com que descole, digamos assim, porque nessa situação, o campo do rotor está justamente igual ao campo do estator, eles estão alinhados. Se eu dou um petelecozinho no rotor e eu consigo desalinhar, então um começa a ir atrás do outro. Mas aí eu não quero que todo motor, eu precise estar lá mexendo nele para ele conseguir partir. Então, o que é feito? É feita uma partida... tipo uma partida auxiliar, né? Então, a gente ajuda essa partida. Uma das formas de fazer com que esse campo do estator se desloque aí, assim que eu ligo na tomada, é colocar alguns capacitores que simulam uma segunda fase. Aí, essa segunda fase vai mexer nessa primeira, vai deslocar, e com isso eu faço com que o rotor se corra atrás aí desse campo, né? Eu consigo fazer esse descolamento, digamos assim, da posição inicial do campo girante, do campo do estator da máquina monofásica, tá? Então, na verdade, o capacitor que já está lá com a máquina de indução, então, certamente essa máquina de indução ela é monofásica, e ele está ali para que a gente consiga ter uma partida para essa máquina de indução monofásica. Não sei se ficou meio confuso, mas... Não, era exatamente essa minha dúvida, porque no vídeo a senhora só mostra o trifásico, máquina trifásica, e eu não tive mais contato com máquina monofásica, aí eu sempre fiquei em dúvida para que era, se era para corrigir fator de potência ou não. Não, mas é isso mesmo. Normalmente é para partida, para dar uma opção de partida aí. Mas tem outras formas de fazer, né? Mas é bem comum, realmente, a partida ser com uma simulação de fase aí com capacitor. É por isso que os motores monofásicos são mais caros que os trifásicos? Por causa desse mecanismo? Ou não? Na verdade, ele encarece, mas normalmente você porque assim, os motores trifásicos, às vezes a gente usa uma potência um pouquinho maior, assim, então normalmente ele já é mais caro por causa disso, mas você já chegou a comparar esses preços, é isso, do monofásico com o trifásico, e viu que o monofásico era maior? Eu nunca cheguei mas eu já ouvi comentários, sabe, dizer, não, motor trifásico o custo-benefício é melhor, não sei o quê. Não, ele tem menos perdas, não tem esse problema da partida, né? Assim, mas dizer se ele é mais caro, realmente eu não sei dizer se ele é mais caro. Mas, porque assim, não encarece tanto o motor fazer essa partida para o monofásico, sabe? Mas é uma coisa que eu posso até ver, posso até pesquisar, mas eu não sei dizer se realmente o monofásico é mais caro ou não. Eu sei que se você comparar, por exemplo, um motor de corrente contínua com de indução, aí sim, o motor de corrente contínua é bem mais caro do que o de indução, para uma mesma potência, né? Porque aí a gente precisa de mais recursos, né? Eu tenho que gerar os dois campos, né? Então, enfim, é um pouquinho mais caro mesmo de corrente contínua, certo? Mas voltando aqui para os vídeos lá do roteiro, alguém tem mais alguma dúvida, assim, de conceito? Quer perguntar mais alguma coisa de uma maneira geral? Esse roteiro eu coloquei outros vídeos, porque assim, né, por exemplo, esse segundo aqui, do princípio de funcionamento, eu fiquei procurando algum vídeo que tivesse uma visualização 3D, porque eu acho que facilita para a gente entender, né? Então, por isso eu coloquei alguns vídeos que realmente estão disponíveis na internet, né, no YouTube, porque tem essa visualização 3D. Mesma coisa aqui para o motor de corrente contínua e comparando aqui com a máquina de indução, né? Então, aqui são outros vídeos, porque realmente tem essa visualização que eu acho que facilita o entendimento, né? Aqui eu mostro um dos principais, né? O motor de corrente contínua e a máquina de indução, o funcionamento deles, aí vocês podem observar a diferença entre eles, né?
E esse vídeo aqui, né, eu também acho interessante, porque ele também mostra os itens do dado de placa, né? Eu ia fazer um, mas, na verdade, quando eu achei esse, eu achei que ele estava bem completo, então, por isso que eu já coloquei ele aqui. Ele tanto pega, né, cada item e ele faz uma explicação mais detalhada de cada um desses itens, mostra alguns exemplos, né? Então, ele ficou bem, bem completo, né, para o que a gente precisava aqui, né? Falando desses dados de placa. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a algum desses conceitos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Mas, Ricardo, se você comparar na mesma loja, não vende dos dois? E olhe também a potência, né? Porque, assim, se um tiver a potência maior, certamente independente... Eu olhei aqui 10 CV. Os dois são 10 CV, o monofásico e o trifásico? Sim. Aí aumentava R$1.000 e poucos. Não entendi. R$1.000 mais caro o monofásico? Sim. Só que eu vou olhar na mesma loja, porque é loja diferente. Sim, os fabricantes, né? Pode ser. E também... Não, todo dia eu pesquisei o VEG, mas eu vou olhar, às vezes é loja diferente, né? Mas mesmo assim, R$1.000. Mas essa diferença, então, provavelmente deve ser mesmo. Não sei, na verdade, eu nunca precisei pagar por um motor, então, para falar a verdade, eu não sei dizer, nunca parei para ir atrás disso. Enfim. Bom, e voltando aqui para o nosso roteiro, né? Então, se alguém lembrar de alguma dúvida, né, pode falar. Aqui tem um texto também falando sobre, né, esse conceito sobre máquinas elétricas, né, esses conceitos iniciais. Aqui o detalhe um pouquinho melhor, né, na verdade, esse professor detalha um pouquinho melhor sobre esses conceitos que eu comentei aqui também nesse primeiro vídeo. Né, e na sequência eu coloquei alguns exercícios, né? Os exercícios realmente eles não têm resposta, mas a resposta deles estão no material, tá? Então, assim, é importante que, né, assim, vocês saibam minimamente, né, responder essas questões, né? Não adianta eu dar a resposta, porque o ideal é que vocês leiam, assim, entendam a diferença, né? Aqui é basicamente um fichamento, né, assim, para vocês saberem o que direcionar na hora que vocês estiverem estudando, estiverem vendo os vídeos, ver né, em que você deve prestar atenção, né? Então, o ideal é você ler as perguntas, você vê o vídeo e tenta responder as perguntas, certo? Né? Todas elas são respondidas, né, no material aí, tá? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Tem essas aqui. Aqui eu faço uma mais voltada para o dado de placa, né? Essa questão, inclusive, já caiu numa prova, essa daqui, porque baseado nos dados de placa, né, a gente vai tirar as informações para fazer as ligações, para saber se esse motor, né, é adequado para a minha aplicação, né, então, basicamente seria isso. É relativamente simples, né, assim, não é muito complicado não, mas essa aqui, eu acho que também não botei a resposta dessa, né, não. Essa letra que eu queria, professor. Eu fiquei na dúvida dessa aí também, igual o Ricardo, professor. Eu fiz estrela triângulo, fase em estrela e a ligação em carga em triângulo. Mas e 380, que eu fiquei na dúvida se era para usar cada fase de 127, aí seria... Entendi, então eu vou comentar então sobre isso. Na verdade, assim... O motor, ele é a carga, né? Então, a fonte, você vai pegar a fonte que você tem lá disponível. Você não vai precisar dizer qual é a ligação da fonte. Você tem que dizer qual vai ser a ligação da carga, que é o motor, tá? Então, essa questão é o seguinte, né? A letra A, né? A gente deseja ligar esse motor em uma instalação elétrica, dispõe de 3 fontes monofásicas, com valor de 127... desculpa, eu pensei que era outra questão. Essa precisa sim, né? A do Alberto tá certo. 3 fontes monofásicas com valor de 127 cada, tá? Desenhe como deve ser a ligação, mostrando a configuração da fonte e da carga, né? Na verdade, o que acontece aqui, ó? O motor, ele tem... porque, assim, eu poderia fabricar um motor e dizer, esse motor, eu já vou ligá-lo com a configuração delta e eu só vou ligar com a ligação num sistema que tem a fase e fase de acordo com a tensão que eu projetei lá para o meu motor. Só que eu só poderia usar esse motor para essa tensão. Aí, o que os fabricantes fazem? Internamente, eles deixam as bobinas meio soltas, meio faltando algumas conexões, para que eles possam, né, para que, na verdade, a gente possa ligar esse motor de 2 formas.
dependendo de como a gente termina essas conexões dessas bobinas, eu posso ligar ele em delta ou em Y. E é isso que ele diz aqui na placa, ó. Se por um acaso, né, normalmente aqui, esses pontos aqui, o 1, 2 e o 3, V1, V2, V3, W1, W2, W3, são 6 terminais que ficam expostos no motor. Ele vem 6 fios lá pendurados, que são esses terminais aí. Aí, o que é que a placa está dizendo? Se eu pegar o terminal 1 e ligar, fizer uma conexão, né, com o terminal W2, pegar o terminal V1, ligar, né, fizer a conexão com o terminal 2, e a mesma coisa, W1 com V2, onde tem as conexões, eu vou conectar minhas linhas, L1, L2, L3, são as 3 fases. Então, eu vou conectar a fase A nessa junção, a fase B nessa junção, e a fase C nessa junção. Ou trocado, não tem problema, né? Enfim, uma fase aqui, uma fase aqui, uma fase aqui. Quando eu fizer isso, eu estou ligando o meu motor em delta. Só que o meu delta, eu tenho que ter uma tensão de 220 volts. Tá? Fase vai ter que ser 220 volts. Já no caso se eu fizer essa outra conexão aqui, ou seja, eu vou pegar os terminais U2, V2 e W2, vou ligá-los juntos, ou seja, aqui já dá para perceber que é o meu ponto central, né, do Y, é o meu ponto central do Y, e aí eu não faço mais conexão nesses terminais U1, V1 e W1, só que eu vou conectar só as fases, uma fase no U1, uma fase no V1 e outra fase no W1. Dessa forma, eu consigo ligar o motor onde eu tenho uma tensão de linha de 380 volts. Então, eu tenho duas possibilidades, ou uma tensão de linha de 220, porque aí eu faço a minha ligação delta, ou uma tensão de linha de 380, que aí eu faço a minha ligação Y. Eu consigo usar esse mesmo motor, aproveitando as mesmas características dele, em duas situações, em duas possibilidades de tensão, né? Então, é uma forma inteligente de usar, né, de fabricar esse motor, porque aí eu consigo vender para mais pessoas, né? Para mais aplicações. Aí, voltando aqui ao nosso problema. Se eu tenho 3 fases, né? 3 fontes de 127 volts cada, eu já sei que eu não posso ligar a fonte em delta. Por quê? Se eu ligar a fonte em delta, o que é que vai acontecer? Eu vou ter de fases 127 vezes raiz de 3. Desculpe. A tensão de linha vai ser os próprios 127, né? Então, tensão de linha, sendo 127, eu nem posso ligar aqui em delta, eu nem posso ligar em Y. Por quê? Porque eu preciso de 220 aqui e de 380 aqui. Então, 127 eu já sei que a fonte não pode estar em delta. Então, com certeza que a fonte vai precisar estar em Y, né? Por quê? Porque estando em Y, eu vou ter uma tensão de linha de 127 vezes raiz de 3, que dá justamente 220. Então, uma possibilidade aqui seria, né, eu ligar essa fonte em Y, porque eu vou ter uma tensão de linha de 220, aí eu venho aqui, ó, e ligo o meu motor em delta. Por quê? Porque se eu tenho uma tensão de linha de 220, né, aqui na fonte, eu consigo fazer essa configuração aqui, né, esse 220 é a tensão de linha. Então, esse motor aqui, ó, eu vou ligar em delta, e a fonte vai precisar estar em Y, certo? Então, essa seria a configuração. Aí, aqui, ó, cadê? Desenhe como deve ser a ligação, mostrando a configuração da fonte e da carga no motor. Então, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer essa ligação aqui de delta. Eu ia ligar o terminal U1 com W2, o V1 com o 2 e o W1 com o V2. E a fase A eu ia ligar nessa conexão, fase B nessa conexão e a fase C nessa conexão aqui. Certo? Então, seria essa forma aqui. Aí, desse jeito, eu pedi aqui, né? Os valores de atenção... não, esse aqui é só observação. Pronto, a letra A seria basicamente isso, fazer essa ligação, né? Do Y, delta, né? Y da fonte e delta do motor. Certo? E aí, era isso mesmo? Ficou claro agora? Adalberto e Ricardo que tiveram essa dúvida. Ficou. Aí, a letra B, eu fiz, peguei essa potência e dividi por... essa potência de... Só para saber se está certo. De 750 watts, dividir pelo fator de potência. Aí deu lá a potência completa. E eu já ia dizer isso. Muita gente errou essa questão por duas razões. Primeiro, considerou essa potência sendo a potência complexa, mas olha só, aqui está bem claro, eu estou dando em kilowatts, né? Então, em kilowatts, ela é 0,75 kW, se for em HP ou cavalo vapor, é 1. Então, é 1 HP, 1 CV. Só um minutinho, o telefone está tocando aqui, tá, pessoal? Só um minuto.
Ai, pronto, cheguei lá, parou. Pronto, enfim. Sim, aí pronto. Aí aqui, ó, né, como aqui tá 0,75 kW, né, ou seja, 750 watts, se tá em watts, a potência ativa. Como eu quero a potência complexa, então eu preciso do módulo e da fase. Lembra que a complexa tem fase. Então, a potência complexa eu ia ter, para ter a potência aparente, que é o módulo, né? Aí, justamente o que o Ricardo comentou. Eu ia pegar a minha potência ativa, meu fator de potência que eu tenho. Cadê que eu não estou vendo aqui? Pronto, tá aqui, ó. 0,82. Isso, 0,82. Então, com o fator de potência 0,82, eu sei que o motor é uma carga indutiva, então esse ângulo vai ser positivo, né? Então, eu vou calcular esse ângulo aqui e vai ser a fase da potência complexa, certo? Então, o módulo eu acharia daqui, né, da potência ativa, né, com o fator de potência, e o ângulo do próprio fator de potência, certo? Seria isso. Professor, nessa daí eu achei o ângulo pelo fator de potência e achei a tangente, né, achei o Q, a reativa, e com a reativa e com a ativa, aí eu sei que é complexo. Você escreveu eu fiz pela relação de triângulo, né? Tá, dá certo também, tudo bem. Certo? Pronto, ficou claro, pessoal? Alguma outra questão desse roteiro? Essa letra C. Que tem, a letra C. Na verdade, aqui é para a gente observar o rendimento, né? Porque essa potência que está no dado de placa é a potência, por exemplo, ele 750 watts, é a potência que ele vai consumir se ele estiver operando na sua capacidade nominal, tá? Aí aqui, ó, qual será a potência ativa referente às perdas? Né? Como é que eu calculo isso? Eu tenho que, de entrada, eu tenho essa potência que é 750 watts. E eu tenho o rendimento dele, né? Quanto é o rendimento desse motor? 83%. Exatamente, está aqui, ó, 83%. Então, quanto é que vai dar de perdas isso? Só a potência de saída dividida pela de entrada, né? Igual ao rendimento, aí acha. Aí eu vou ter a potência de saída, né? Aham. Aí as perdas, é quanto? Vixe, essa aí. Não precisa dar o valor, não, só como calcular. Porque olha só, né? Eu mostro isso no vídeo lá. Então, a gente tem... Entendi. Você pega aquela fórmula lá de potência de saída menos aquela fórmula lá de rendimento. Sei. E faz a relação, né? Entendi. Porque olha só, eu entro com uma determinada potência, nesse caso aí, vamos supor, 750 watts, tá? E eu estou dizendo que o rendimento desse motor é 83%, ou seja, só 83% dessa potência eu vou converter em potência mecânica, né? Já que é um motor, então estou transformando energia elétrica em energia mecânica. Então, eu só vou aproveitar desses 750 watts, 83%. Então, quer dizer que 17% vai ser de perda, né? Eu posso fazer como o Ricardo falou, né? Calcula a potência de saída e diminui da entrada, ou se eu tenho que 83% é aproveitado, então porque 17% é perdido, né? 17% aí dessa potência de entrada, ela se transforma em perda, tá? Entendi. A perda é só a diferença, né, professor? Isso, exato. Agora, fazendo essa questão aí, me ocorreu uma situação. Quando você vai dimensionar um motor para um outro equipamento, né, que você vai precisar de uma potência X na ponta de eixo para poder girar o outro equipamento. Você, normalmente, o dado de placa, se for uma bomba, o dado de placa da bomba de potência é igual ao dado de placa do motor. Só que se eu tiver um rendimento desse, de 83%, eu não deveria dimensionar um motor que minha potência de saída fosse a potência de placa do equipamento que vai ser girado, que vai ser movido? Quando você vai ter realmente, quando você for fazer o dimensionamento, você vai ter de prever as perdas, né? Agora tem uma outra coisa, né? Que, assim, não é muito bom, mas pode acontecer, né? A gente tem aqui, deixa eu ver aqui, cadê o fator de serviço, que eu não estou vendo aqui. Tá aqui, ó, o fator de serviço, nesse caso é 1,25. O que esse fator de serviço diz? Ele diz que eu posso trabalhar esse motor consegue trabalhar com 25% de sobrecarga, mas claro que você não vai dimensionar um motor já pensando que ele vai trabalhar na sobrecarga. Mas, eventualmente, né, o que a gente deve levar em consideração?
eu vou trabalhar com um motor com uma potência X, mas eventualmente, assim, sei lá, uma vez na semana, uma vez no mês, ele vai ter um pico porque eu vou precisar fazer tal coisa na instalação. Então, aí tudo bem, porque esse 25% a mais, ele vai, né, cobrir isso aí, mas eu não posso dizer, como ele tem 25%, ele trabalha com 25% a mais, eu já vou prever considerando essa folga. Isso você vai diminuir a vida útil do seu motor, porque ele é feito para trabalhar né, continuamente, né, com 100%. Se você bota 125%, você vai estar aí diminuindo a vida útil do seu motor, né, se ele trabalha ininterruptamente já com aquela sobrecarga, certo? Se eu passar esses 25% aí, ele dá pau? Não entendi. Se eu passar esses 125%, por exemplo, 140, 160%, ele... Entendi. Depende do tempo que isso acontecer. O fabricante não garante, né, que ele funcione mais do que 25%, nem por nenhum instante de tempo, né, digamos assim, mas, eventualmente, né, enfim, eu não recomendaria, porque isso inclui, uma das coisas que inclui, por exemplo, a capacidade de condução dos condutores, foi meio redundante, né, é a capacidade dos condutores de corrente, né, então, se você está em 160%, você está passando muito da capacidade de corrente dos condutores também, né? Então, pode ser que você tenha um curto, as bobinas se danifiquem, o isolamento entre as bobinas, que é uma coisa importante, seja rompido também, né? Então, assim, o ideal é você sempre obedecer o que o fabricante diz, porque aí ele garante que o motor vai funcionar direitinho se estiver dentro daquelas condições. Certo? Certo. Algo mais, pessoal? Hoje eu não coloquei questão no multiprova, tá? A presença vai ser lá naquela planilha, né? Eu vou até colocar aqui, enquanto vocês pensam, se tem mais alguma coisa. Que é isso, Carlos? Só umas questãozinhas, de repente faz. Mas quinta-feira tem, não fiquem tristes. Meu microfone vai ficar só apitando. Ou meu microfone não, minha câmera, isso é ela, fica só apitando aí. Certo? Mas alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ou desse roteiro, de outro roteiro dessa unidade? Bom, então eu vou parar a gravação. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar...